Olá, você está passando por um adoecimento em alguém da família? Ou você é aquela pessoa que recebeu a notícia de um acidente grave? Como que reage? Como que a gente reage? Você sabe? É esse tema que a gente vai falar hoje. Quem eu sou? Sou Larissa Maciel, sou terapeuta barra enfermeira e sou aquela que passou dia 18 de outubro de 2025 por um processo de internação e morte do meu esposo. Então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você a minha percepção, como é que eu reagi e agradecer de quebras todas as pessoas. Qual o motivo de eu estar fazendo essa série de lives aqui? Para entender que não basta ser da área, não basta ter conhecimento terapêutico de como reagir às emoções, não basta não saber de nada disso e não ter essas ferramentas. Todos nós estamos no mesmo barco, porque a dor e sofrimento de um ente querido faz com que a gente repense tudo. Então, o tema de hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, vou fazer pequenas lives para que você possa ter a solidariedade minha de passar por esse estágio tão penoso, tão danoso, como foi a morte do meu esposo depois de 23 anos juntos. Então, como foi receber o acidente? Como é que você recebe o acidente? No meu caso, recebi um telefonema do próprio celular do meu esposo, já que ele era policial, e parece que ele que fez a ligação para a polícia, e eles entraram em contato para buscar a moto dele, né, do acidente. Lógico, como enfermeira, o que eu fiz? Perguntei se ele estava consciente, se ele estava orientado, aquela praxe que a gente da enfermagem sempre pergunta para saber o nível de consciência, porque aí eu sei a gravidade. Mas e você? Soube já de antemão do SAMU ou de quem fez os primeiros socorros? Você tem estrutura para passar por isso? Eu fui treinada para isso, né? Para estar em situações de pressão e conflito. Então, para mim, foi tranquilo. Quando eu chegando no acidente, eu vi duas ambulâncias saindo, do meu esposo e do outro que estava no acidente. E ali, vi que a moto dele estava toda danificada, que nem saía do lugar. Fui com uma pessoa para recolher, porque eu pensei que não precisaria de reboque. Dali, eu já fui direto para o hospital de urgências, o Hugo aqui de Goiânia, que é excelente em emergência. E de lá, quando eu cheguei, eu já soube que ele tinha ido para o centro cirúrgico. Primeiro, eu achei que ele estava consciente e orientado. Lá, meio que alguém deixou escapulir que ele poderia ter tido uma parada, estava entubado. Aí, eu já comecei a ficar em alerta. Eu, nessas horas, porque eu vivi muito em pronto-socorro, vivi muito em UTI, esses momentos, para mim, é fácil como enfermeira, não como esposa. Mas como enfermeira, eu tirei de letra. Aí a pergunta que eu te faço, você, quando sabe da gravidade do acidente do seu ente querido, como que você reage? Trema as pernas, dá taquicardia, o coração vai lá em cima, você fica com um sentimento meio que eu não estou entendendo, será que eu estou vivendo um sonho ou isso é a minha realidade? Como que você reage quando você escuta que tem alguém muito próximo, muito querido, muito amado seu em perigo? No meu caso, eu, como fui treinada como enfermeira, eu agi diretamente como enfermeira. Fui para lá, me identifiquei, perguntei se eu poderia ir no centro cirúrgico para saber mais coisas, porque até então o que eu tinha estava consciente, verbalizando e orientado. Não que foi entubado, não que foi para o centro cirúrgico. Eu cheguei 20 minutos depois, ele já estava no centro cirúrgico. Isso foi por volta de 5 e pouco. Eu fui saber notícia dele por volta de 11 horas. Se não fosse a rede de enfermagem que me acompanhou nesse dia, por isso que eu agradeço a todas as minhas amigas enfermeiras. Vou falar aqui os nomes, gente, porque merecem, porque se não fosse, o hospital tem um sigilo. Então, eu não sabia de nada mesmo sendo da área, eu não sabia de nada mesmo tendo um médico que foi lá para saber, porque é o protocolo do hospital. Pensa o que é você, que não é da área, conviver com isso. Eu me coloquei muitas vezes no lugar das pessoas, mas aí eu quero agradecer a Angel, a Lélia, a Letícia, a Lex, né? A Lediane, a todas lá do meu grupo, e principalmente a minha comadre Jucineia, que estava presente o tempo inteiro. Depois Lélia ficou comigo, mas eu posso falar de várias amigas que ajudaram,
de forma indireta, a descobrir o que tinha acontecido. Então, até eu saber da gravidade, foi uma pancada muito feia que ele teve, né? A outra moto passou para toda a lateral dele direita. E o que fizeram? Ele teve hemorragia no tórax e no abdômen. Então foi muito grave. Como enfermeira, saber disso e saiba de uma coisa. Você que é leigo pensa assim, nossa, para ela é mais fácil. Não. É muito pior. Porque quem já conviveu com pronto-socorro e quem conviveu com TI sabe o que é uma hemorragia, um abdômen agudo, o que ele faz. Então, para mim, eu tentei de todas as formas fazer as minhas técnicas como terapeuta para me manter numa sanidade mental, porque você imagina 1000 coisas porque você já atuou. Então, para você, às vezes, não conhecer, falo de coração, às vezes é mais tranquilo, porque a gente já sabe o que pode acontecer a partir de um abdômen agudo, a partir de uma hemorragia interna. Então, foram muitas horas de angústia e eu quero agradecer de coração a toda a família do Sérgio, a toda a minha família, principalmente minhas primas Tânia, Leidiane, André, Frank e o doutor que foi lá, não sei se eu posso revelar o nome dele, mas eles foram solidários a mim. E eu te pergunto, na hora do acidente, foi você sozinha que foi lá? Ou a família se reuniu? Ou sempre a gente vê que tem alguém que fica muito, muito, muito sentido com o acidente. Então, é necessário que tenha alguém que tenha mais controle emocional. No meu caso, era eu, porque eu, além de atuar, eu também sou terapeuta. Então, isso para mim, as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, mas você está calma. Eu não estava calma, eu estava centrada, focada em saber notícias, em saber. E essa espera até ele ir para a UTI foram mais de 6 horas de angústia, sem saber direito, mas sabia porque tinha pessoas lá dentro me dando informações que eu não posso revelar porque isso compromete eles. Mas saber de tudo é um peso. Você saber que estava consciente e orientado, de repente está entubado, está para o centro cirúrgico, um abdômen agudo, teve parada, isso leva a gente a pensar em tantas coisas, a reviver tantas coisas, a sentir tantas coisas. E naquele dia, até ele ir para a UTI, até eu saber que ele já estava indo para a UTI, eu fui dormir como? Com 1001 coisas na cabeça. Falei, amanhã cedo eu vou vê-lo. E foi assim, no outro dia eu fui cedo para lá. Tudo aconteceu, meu carro quebrou. E eu deixei meu carro na metade do caminho e fui. E coisas que nunca acontecia com meu carro, para vocês verem que muitas vezes as emoções e tudo ao nosso redor gera situações para nos deixar ainda mais em conflito. Chegando lá, ao vê-lo dentro da UTI, como eu vi, com um tubo na boca, com sonda nasogástrica, com dreno de tórax para drenar, vou falar para você, se eu não tivesse trabalhado, isso seria um baque. E eu me coloco no lugar de vocês, que quando chegam para uma gravidade, vê os seus entes nessa situação, como é pesado, como é difícil ver a impotência, a vulnerabilidade nesse estado. E eu me coloquei muito no lugar de muitas pessoas. Mas como aquilo era necessário, como enfermeira, eu sabia que sem os drenos, sem a sonda, sem o tubo, ele não conseguiria respirar, ele não conseguiria drenar todo o sangue que estava na cavidade dele. Isso, para mim, era um bálsamo, porque eu sabia que ele estava sendo conduzido com instrumentos que iriam melhorar, né? E as fraturas de costela dele, isso seria dessa forma. Mas, tirando a parte da enfermeira, ver o meu marido naquela situação, aonde ele não podia comunicar comigo, aonde eu não saberia o que ele estava sentindo, porque de consciente orientado a entubado tem um grande pedaço. Então, nessa hora, eu me coloquei à disposição de aceitar tanto a minha impotência, a minha vulnerabilidade, porque agora eu era a esposa do paciente e não a enfermeira. Pense vocês que não foi fácil. Foi muito complexo, muito difícil.
Mas aí eu conversei com o médico, ele me falou tudo o que estava acontecendo, a gravidade do assunto. Mas por que eu estou narrando tudo isso? Porque eu quero que você entenda que um acidente, ele nos iguala. Um acidente, eles nos colocam na posição de somos todos aqui esperando uma melhora. E eu quero trazer você para o lugar de o desespero, a ansiedade, a raiva, a culpa, né? Podia ter evitado dele sair de casa, podia ter falado, não te leva a lugar nenhum. E o que eu quero deixar com essa primeira live que eu estou fazendo aqui, esse primeiro vídeo, vamos dizer assim, é que você se coloque no lugar e sinta toda a frustração, toda a impotência, toda a culpa, se for o caso, todo o medo, né? Porque o medo da morte é a única certeza que nós temos, é que vamos morrer, mas todos nós passamos pelo medo da morte, o medo da perda, o medo da ausência dessa pessoa. E eu gostaria que você pensasse assim, diante dessa situação, trazendo o exemplo aqui dela, como eu reagiria? Mas por que eu vou pensar nisso? Eu estou atraindo? Não. Eu tenho que treinar o meu cérebro para não cogitar e ficar vivendo isso, porque isso realmente vai criar essa realidade, mas entender qual a melhor forma eu reagiria. E é esse o meu intuito, que você entenda toda a minha dor, da minha perda, mas que você entenda a superação disso que eu tive e que eu estou ainda no processo, há no mínimo 2 anos desse processo, para te mostrar que tudo a sua mente é treinada inclusive a viver a perda, treinada a enxergar como se eu fosse um Big Brother lá de cima, olhando. Muitas vezes eu me coloquei neste lugar, olhando como as pessoas cuidavam dele, qual a melhor forma de eu falar com ele. Sim, todas as vezes que eu cheguei para fazer visita, eu falava, mesmo sabendo que ele estava entubado, em coma induzido, eu conversava, porque eu falava com a alma, eu não falava com o corpo, eu falava com a alma. Se você não acredita, tá tudo bem, essa é a minha fé. Entenda que eu não estou aqui para te convencer de nada, eu estou aqui para te dar o relato da minha experiência. Eu espero que tenha ajudado. Eu falo do canal Metamorfose Emocional, hashtag Larissa Maciel, falo do Insta, do Lara_Larissa, Larissa, né? Deu branco aqui agora, do meu Instagram. E falo do TikTok, Lara.m Larissa. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha clareado de alguma forma para você entender que estamos todos no mesmo barco. Estou contando a minha experiência porque talvez você esteja vivendo ou alguém esteja vivendo. Compartilhe, comente, dê seu like ou o seu dislike. Estou aqui para compartilhar a minha experiência. Até a próxima.